Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, eu tô aqui hoje com a Noemi e é um grande prazer a gente estar aqui hoje para falar sobre as canções escolhidas do Cartola. É uma coisa meio diferente que tá caindo na Unicamp esse ano e, enfim, vamos conversar sobre esse grande artista. Vamos começar falando do autor barra compositor. O nome dele mais conhecido é Cartola, mas na verdade o nome dele é Angenor de Oliveira. E ele tem uma história de vida muito complexa. Ele foi expulso de casa com 15 anos e ele vem de uma família bem pobre. E com 15 anos, quando ele foi expulso de casa, ele se encontrou no Morro da Mangueira, lá do Rio de Janeiro. E foi lá que ele passou grande parte da sua vida, convivendo com toda aquela situação. E o nome dele é Cartola porque ele usava uma cartola quando ele era pedreiro. Ele trabalhou como pedreiro por um tempo. Enfim, em 1974, ele lançou o primeiro disco dele e ele faleceu em 1980. Então foi bem no finalzinho da vida dele que ele foi redescoberto e ele começou a produzir músicas e coisas assim. E ele foi uma das pessoas que ajudou a formar a Estação Primeira, que é como chama? Um negócio de samba? Uma escola de samba muito famosa do Rio de Janeiro. E o samba é uma pauta muito importante, um pilar da vida dele, que a Noemi vai falar um pouquinho depois. Mas, enfim, esses são os fatos básicos para a gente entender quem foi Cartola. Bom, que nem a Vi falou, então, eu vou falar um pouquinho sobre o samba. Mais uma breve história para a gente entender um pouquinho como que surgiu isso, que é uma parte tão forte da nossa identidade brasileira. O samba, então, por ter surgido ali nos terreiros e ter justamente essa conexão muito forte com a cultura africana, por muito tempo ele foi uma parte da cultura que era muito marginalizada e considerada uma cultura só das pessoas pretas, ou só das pessoas que naquela época ainda quando o samba surgiu ainda eram escravizadas. E foi só mais pra frente, no século XX, que a gente vai ter uma mudança do samba, no início do século XX. A gente teve, então, o rádio como uma maneira de difundir o samba, mas nesse momento a gente também teve um embranquecimento do samba. E uma influência mais europeia dentro do samba. No momento também do Estado Novo, ele foi usado pelo Getúlio Vargas como que a gente estava tendo essa cultura muito do nacionalismo, ele foi usado também como um símbolo desse nacionalismo, mas esse samba mais branco mesmo, mais da classe média. Que foi um pouco que a gente viu acontecer também com a bossa nova, né, mais pra frente, que também é um filho do samba, digamos assim. Muitos dos gêneros que a gente tem atualmente, o pagode mesmo, são sim, filhos do samba tradicional que a gente tinha. Mas então ele foi usado para isso. E ele começou a ter outras influências ainda mais fortes de músicas internacionais durante a época da Segunda Guerra Mundial ali. E o Cartola, ele veio como uma influência muito forte dentro do samba, especialmente essa questão do samba do morro, que a gente vai falar um pouco mais quando a gente vai falar das músicas, de trazer essa vida cotidiana do morro, de trazer essa vida das pessoas que não eram de elite, não eram de classe média, não eram brancas, que traz um pouco mais para as raízes tradicionais do samba. E como a Vi falou, ele também foi uma figura muito importante dentro das escolas de samba. Então, o samba exaltação, né? O samba que a gente conhece de carnaval. é, E o samba canção também. Então, eu acho que isso é para a gente entender um pouco mais do samba e como que ele se difundiu dentro do Brasil e como ele é importante para nossa cultura como brasileiro. Acho que a gente pode entrar já nas músicas. Beleza. As músicas, as escolhidas pelo Unicamp, podem ser divididas em três grandes categorias, sendo elas o morro, que no caso é a mangueira, o tempo e o amor. Então, a gente vai dividir as músicas nessas três categorias. Começando, vamos falar sobre o morro. E a grande representante dessa categoria é a música Alvorada, talvez a mais conhecida dele. E a gente decidiu que nós não vamos tocar a música aqui, nós vamos ler apenas, porque é assim que vocês vão ter contato com ela no vestibular, então sem a melodia, infelizmente. Essa música Alvorada começa assim: Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor.
O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Então, nessa primeira estrofe, a gente pode ver uma ambientação meio natural. Então, ele está falando em relação à natureza, e tem o sol, e é muito bonito. E o que ele está falando, basicamente, é que ele está lá no morro e que o sol é lindo e que o lugar é muito bonito. E por mais que tenha, sim, pobreza e tenha miséria e tenha muitos problemas, as pessoas que estão lá conseguiram achar um sentido ou conseguiram achar coisas boas para encontrar no meio disso tudo. Continuando, alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Então, de novo, esse negócio de que é um lugar que, teoricamente, as pessoas pensam nisso e pensam em pobreza, miséria, mas ele fala que não é assim. Tem muitas pessoas felizes e as pessoas se encontram lá. E o último verso fala assim: Você também me lembra a alvorada. Quando chega iluminando, meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, de que é assim vagando numa estrada perdida. Então ele tá falando agora com uma amada, então tem uma representação disso. E o eu lírico, ele tá meio triste. A gente consegue perceber que ele tá meio triste, porque ele fala que a vida dele é iluminada quando essa amada chega, mas e essa amada simboliza justamente esse novo dia, uma alvorada, que é tipo o comecinho da manhã. Então, num geral, essa música Alvorada, ela traz esses dois pontos, de que, por mais que o eu lírico esteja meio triste, porque ele tem uma amada, e só quando essa amada chega ele fica feliz, ele também tá falando, olha, onde eu moro, as pessoas sofrem sim, e geralmente é isso que vem na nossa cabeça quando nós pensamos numa favela ou numa comunidade, mas essa não é a realidade. As pessoas aqui também são felizes. Bom, continuando um pouco então no tema do Morro, eu vou falar de Sala de Recepção, que é uma das outras canções que foi escolhida pela Unicamp. Uma coisa que eu acho importante rapidinho falar é que é interessante porque essas canções elas foram escolhidas a partir de vários álbuns diferentes do Cartola, de anos diferentes. Então, diferentemente do que a gente teve nos anos anteriores com os Racionais, por exemplo, que a gente tinha um álbum só, agora a gente vai ter vários álbuns diferentes, também vários momentos diferentes da vida do nosso compositor, do nosso autor aqui. Eu acho que é interessante porque a gente consegue ver isso apresentado dentro das letras também. Porque apesar dele não ter tido uma educação formal, as letras dele são muito complexas e muito, muito bem trabalhadas e remetem até um pouco à questão dos poemas e mesmo do trovadorismo da época medieval, no sentido do jeito que elas são trabalhadas. Falando um pouco então de Sala de Recepção, a gente vai ter 3 estrofes diferentes. E essas estrofes vão ser repetidas da seguinte maneira: 1, 2, 3, 1, 2. Então a terceira estrofe não repete no final. Mas a gente inicia da seguinte maneira: habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar. Então, justamente, ele traz de novo essa questão de, tipo, nós somos tão pobres aqui, mas a gente ainda canta, então a gente ainda é feliz. Mangueira aqui é utilizada de uma maneira como uma figura de linguagem, a metonímia, porque ele usa o nome Mangueira para representar tanto o Morro da Mangueira, o bairro, né, quanto a escola de samba também. Então, como podes Mangueira cantar, pode ser tanto o morro quanto a escola em si. Tá. Em seguida, a próxima estrofe é: Pois então saiba que não desejamos mais nada. À noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. Novamente, trazendo a questão da escola de samba e das competições durante o carnaval. Trazendo a questão do nome, a sala de recepção é um local onde as pessoas são recebidas e ela recebe a todos igualmente, né? Acolhe a todos igualmente. Então, a Mangueira seria meio que a mesma coisa. Ela recebe a todos igualmente, diferente de outras escolas de samba. Beleza. Então essas foram as duas músicas que fazem alusão ao morro. E agora a gente vai pro tema do amor. E na verdade é a Noemi que começa falando. Então, eu vou começar falando sobre Sim.
Essa música, ela já se inicia com o próprio nome, né? Ela se inicia com o sim. Sim, deve haver o perdão. E ela vai finalizar do mesmo jeito, com essa mesma afirmação. É, a música em si, ela vai refletir um pouco sobre a natureza humana de errar, e ela vai pedir perdão pelos próprios erros para poder, enfim, se sentir feliz. Só que mesmo como ela já se coloca no início e como ela já se coloca no final, acredita-se, a partir do eu lírico, acredita-se que deve sim haver o perdão, mesmo que ele já esteja ali pedindo esse perdão. Agora vamos para a próxima, que se chama Cordas de Aço. E ela começa assim: ai, estas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os meus dedos acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende porque perdi toda a alegria. Então, o eu lírico tá falando com o seu violão, e ele tá colocando um cenário de uma grande dependência da sua amada, que meio que deixou ele, e ele tá usando o violão e a música como uma forma de escape. E por fim termina assim. E, no entanto, meu pinho pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira, à madrugada iremos para casa cantando. Então, por mais que tenha tido uma grande perda, ou seja, ele acha que ele perdeu a amada, mas ele ainda tem muita esperança de que a amada tá lá esperando ele e que talvez com uma música que ele tá compondo no seu violão, ele vai conseguir reconquistar a amada. E à noite ele fala pro violão que à noite ele, o eu lírico, o violão e a companheira estarão voltando para casa juntos. Então agora a gente vai falar sobre As Rosas Não Falam, que é uma música que trata sobre desilusão. E ela começa assim: bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Então, esse cenário de que tem um eu lírico que tá muito triste porque a amada tá meio que terminando com ele mas ele ainda tem um pouquinho de esperança, como ele fala no começo. E ele fala assim: queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Ou seja, ele tá muito triste e ele tá tentando até conversar com as rosas para ver se ele consegue colocar um sentido nisso. E ele não consegue achar sentido, e a única coisa que ele pensa é que as rosas cheiram como a amada. E, enfim, é só uma situação muito complicada de desilusão e de tristeza mesmo. Ok, a última música se chama Disfarce e Chora, e ela começa assim: chora, disfarce e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Ó, triste senhora. Então aqui tá falando, o eu lírico tá falando com alguém, tentando meio que consolar essa pessoa e falando chora, aproveita. E ele tá falando que teve um amor não correspondido, que antes mesmo de começar o dia, essa pessoa tinha saído do ensaio, o que traz de volta todo aquele contexto de uma escola de samba e que tem os ensaios e tudo mais. E continua assim: desfaz e chora, todo pranto tem hora. Eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó, triste senhora, vai molhar o deserto. Então, é o negócio de saber que mesmo que o eu lírico tá tentando consolar uma outra pessoa e falando, tipo, olha, mesmo que você goste muito de alguém, não necessariamente signifique que essa pessoa goste de você. E a gente tem aqui uma metáfora, né, de que o choro vai molhar o deserto de tanto que essa pessoa tá chorando. E essa música, no geral, fala sobre um amor platônico, meio que uma mão única. E, de novo, essa ideia do eu lírico tentando consolar alguém. E essas foram as músicas que fazem alusão ao amor. E, por fim, agora a gente vai falar sobre as músicas que fazem alusão ao tempo. Uma questão mais existencialista, talvez. Eu vou começar falando sobre O Inverno do Meu Tempo, que começa assim: surge a alvorada, folhas a voar, e o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar. Então aqui tem a alvorada, que é uma alusão à primeira música que a gente conversou, uma intertextualidade. E aqui, quando ele fala o inverno no meu tempo começa, traz essa noção de estações do ano que estão sempre se repetindo, são ciclos. Ah, Continuando. Pode falar.
É que eu acho que é interessante também ser, tipo, meio que uma metáfora pra envelhecer. Sim. Porque, tipo, você... Como se a vida fosse um ano, né? As estações, daí você sobe, 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 daí o inverno quando você começa a cair. Daí, tipo, você começa a envelhecer, tipo, pra morrer. Sim, realmente. Ok, continuando. E os sonhos do passado, no passado, estão presentes. E o amor que não envelhece jamais, eu tenho paz e ela tem paz. Então, como a Noemi falou, é essa questão de envelhecer e amadurecer, e tá mostrando um eu lírico mais maduro que tem um amor já consolidado, e na sua velhice ele só quer paz. Não tá mais tão preocupado com todas as coisas. E talvez isso daqui seja uma alusão ao seu relacionamento com a dona Zica, que foi a última grande parceira da vida do Cartola. E Cartola faleceu, ele ainda estava junto com ela. Continuando. Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudade de nada que vi. No inverno do tempo da vida, ó Deus, eu me sinto feliz. Então, de novo, tá trazendo esse negócio de que, tá, eu tive uma vida muito difícil e eu tive muitos problemas e todas essas coisas me trouxeram até aqui e agora eu tô aqui com você e eu tô feliz. E é isso que importa. E é basicamente isso. Bom, continuando, então, com essa questão do tema mais temporal, eu vou falar de O Mundo é um Moinho, que também eu acho que é uma das mais conhecidas dele. É uma das mais bonitas também, eu acho que é uma das que foge um pouco mais do samba tradicional que a gente conhece, mostrando também um pouco como o samba tem várias facetas, pode ir tanto do samba mais exaltação, que nem a gente tem na primeira parte da questão do morro, como num samba um pouco mais canção mesmo, né? Então a gente inicia com Ainda é Cedo Amor. Então a gente tem o uso aqui do vocativo, que eu acho interessante falar. Nas primeiras frases de cada estrofe, a gente vai ter 4 estrofes, a gente vai ter o uso dos vocativos amor e querida, demonstrando então que ele está se dirigindo a alguém que ele gosta muito, uma pessoa jovem, que a gente pode ver pela segunda frase, que é mal começaste a conhecer a vida. E então essa música, ela é meio que um conselho de uma pessoa que já está no fim da vida, né, que já é uma pessoa idosa, falando para alguém querida, dando um conselho sobre justamente a vida e como que é essa vida. Imagina-se que pode ser a filha dele, inclusive. Depois, esse conselho, esse aviso, ele tem um tom meio de urgência. A gente vê isso, por exemplo, na segunda estrofe, que ele fala: preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Então, aqui a gente vê essa urgência desse conselho, desse aviso. E daí, finalmente, no que seria meio que nosso refrão, entre aspas, a gente tem o ouça-me bem, amor, preste atenção, de novo, essa questão da urgência. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. O moinho aqui, ele pode ser visto, de certa forma, como uma metáfora à própria vida, né? Que ela pode ser dura e que ela pode ser cruel, e que muitas vezes os nossos sonhos de juventude eles não vão se concretizar, o que pode ser pode ser de certa forma uma visão meio pode ser visto como uma visão pessimista da vida ou uma visão realista. Mas a gente pode ver, então, que existem essas facetas meio que nas canções do Cartola. Então, você tem essa felicidade, essa exaltação muito forte, muitas vezes. Mas muitas vezes você tem essa noção de que, tipo, a vida é sofrida, eu sofri, e eu tenho essa noção de que eu sofri e que as outras pessoas sofrem também. É, Na terceira, na última estrofe, a gente vai ter, então, preste atenção, querida. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Então, a gente tem aqui, então, essa questão da consequência do amor. A gente viu, então, nas questões de amor, essa sofrência. E aqui ele adverte uma pessoa em questão a isso. O abismo, então, esse abismo que pode ser caído devido ao amor, ele é um abismo que é cavado com os pés.
os pés, nesse quesito, eles podem ser um pouco também uma metáfora para um caminho, né? O caminho que a gente trilha. E, nesse caso, o abismo, ele foi cavado pelo próprio caminho que essa pessoa trilhou. Então, a gente tem uma advertência, de novo, de que muitas vezes os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pés, podem levar a gente aos nossos próprios abismos. Então, ela tem uma música, ela tem um tom pessimista, mas ao mesmo tempo ela tem um tom de esperança, porque ele tá falando isso para uma pessoa jovem, ele tá advertindo isso justamente para essa pessoa não passar ali pelos mesmos erros ou pelas mesmas questões que ele passou, enfim. Mas isso também vem um pouco de como você observa a música, né? Eu vou falar então agora de O que é feito de você. O que é feito de você, de novo a gente vai ter aqui um vocativo, mas nesse caso o vocativo vai ser a mocidade do próprio Cartola. De novo alguém mais velho falando para alguém mais novo, mas nesse caso é ele mesmo. Então a gente inicia exatamente dessa maneira. O que é feito de você, ó minha mocidade. Aqui é uma música que ela é feita justamente para a própria juventude, né? Uma reflexão tanto das partes ruins da velhice, especialmente das partes físicas, que ele fala, troquei-os sem sentir por um simples bastão, né? Os meus versos e o violão. E também da reação negativa das pessoas. E hoje, quando eu passo, a gurizada pasma, horrorizada, como quem vê um fantasma. Então, principalmente dos jovens, a reação negativa à velhice. E aqui a gente tem, de novo, esse tema de melancolia e solidão mais presentes. Só que é interessante porque é uma melodia um pouco mais alegre quando você for ouvir, um ritmo um pouco mais alegre do que é em, por exemplo, O Mundo é um Moinho. No final, a gente vai continuar a música mais ou menos nesses mesmos temas, falando um pouco da velhice, da parte física. A gente vai finalizar com A tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo, só sinto falta dos meus versos, da mocidade e do meu violão. Então, essa questão de nostalgia pela juventude e saudade também, que é um tema presente. Que é interessante, inclusive, trazer isso justamente para um vestibular, né? Em que você tem muitas pessoas jovens justamente pensando no futuro. A última música, então, que a gente vai falar, que é a última música trazida pela Unicamp, vai ser Silêncio de um Cipreste. E ela se inicia da seguinte maneira. Todo mundo tem o direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando, em que não realizei e é difícil realizar. De novo, a gente tem a questão de você se arrepender e tudo, mas ele se inicia de um jeito muito interessante, que é todo mundo tem o direito de viver cantando. Esse viver cantando traz essa ideia de direito à felicidade, né? Que todo mundo tem esse direito a viver uma vida feliz. Mas que ele tem como arrependimento os pensamentos entrarem no caminho dessa leveza da vida. Depois ele fala, se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. Trazendo justamente essa questão do arrependimento. E isso transiciona para a segunda estrofe, que ele vai falar justamente sobre esse pensar. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, que o vento leva e conduz. É uma luz vacilante e cega. É o silêncio do cipreste, escoltado pela cruz. Então ele reflete aqui sobre a questão do pensamento. O pensamento como alguma coisa que seja descontrolada e, de certa forma, efêmera, assim como a própria vida, e que inevitavelmente leva à morte. O cipreste e a cruz, eles também trazem uma simbologia, né? Tanto o cipreste como o símbolo da própria morte, e a cruz também, da parte da questão bíblica. E, ao meu ver, ele reflete sobre o pensar de uma forma meio de uma questão de fluxo de consciência. Então, você inicia com ele falando que todo mundo tem direito a isso, só que para mim isso não acontece. E daí ele transiciona para eu mudaria isso. E daí ele fala o porquê que ele mudaria isso. Então, eu acho que é uma música bem fluida. E é muito interessante o jeito que ele escreve. Mas a gente só fez uma
uma coisa mais breve aqui das músicas e cada um tem a sua interpretação também, acho que é importante falar isso. Mas uma coisa que eu diria na hora de analisar essas canções no vestibular, ou mesmo na hora que vocês forem estudar ou ouvir, seria prestar atenção no que ele usa como elemento linguístico. Principalmente as figuras de linguagem, que ele usa muitas figuras de linguagem, muitos elementos. É muito interessante esse jeito. E eu acho que pode ser uma coisa que pode ser perguntada e cobrada, inclusive. Pra gente finalizar, rapidinho, vamos falar sobre o relacionamento com outras obras. E a gente conseguiu pensar em duas que estão na coletânea da Unicamp, sendo elas Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, porque traz esse contexto dos escravos e pós-abolição. Então, a gente está bem nessa transição. E quando começam a surgir as favelas e tudo mais, e traz... o Cartola traz muito samba como resistência, e isso é um tópico abordado em MJ, a resistência. E por fim, tem Olhos d'Água, só que não uma relação de ser próximo, como o MJ é, mas de ser totalmente oposto. Porque enquanto os dois estão se passando num mesmo lugar físico, que é na favela, o Cartola mostra muito mais o lado bom, enquanto Olhos d'Água tá mostrando o lado ruim. Tipo, o que tá acontecendo lá que é quase desumano e que é triste, que é complexo. Então, talvez é a cara da Unicamp colocar uma questão com um trecho de Olhos d'Água e um trecho do Cartola e tentar pedir para vocês acharem a conexão entre essas duas coisas. O que elas têm em comum que eu acho importante pontuar seria a questão de dar voz, justamente, a vozes marginalizadas e que costumam não ter voz dentro da nossa sociedade. Mas lembrando que o Cartola ainda tem temas muito atuais que refletem com todo mundo, né? Justamente essa questão dos pensamentos e da melancolia e da morte, dos amores e das perdas e do envelhecer. Eu também imagino muito a Unicamp colocando, tipo, uma questão sobre, tipo, etarismo, sabe? Sim. Com uma música do Cartola e, tipo, assim, uma charge, assim. Mas eu acho que é meio isso, né? Sim. Ouçam as músicas, prestem atenção nas letras. E não é muito difícil de interpretar. As músicas dele não tem que pensar tanto para interpretar assim. Não. A linguagem é simples, é mas muito simples. complexa Isso. ao mesmo tempo. Mas E as músicas são boas de ouvir. sim, Um são samba boas. gostoso. Escutem. É bom ganhar repertório cultural. Dá para usar até em redações. E é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.